Bom, boa tarde a todos. Vamos começar aqui nossa apresentação sobre esse tema Covid-19 e aqui pelo Sindiprestem. Eu, antes de começar a falar aqui, eu vou me apresentar. Meu nome é Eduardo Pastor, eu sou advogado e eu assessoro o Sindiprestem com assessoria jurídica externa e já há algum tempo, e nós resolvemos aqui no sindicato falar sobre esse tema com todos vocês. Está nos acompanhando também aqui a diretora executiva do Sindiprestem, a doutora Joelma Dantas, e está lá conosco também, nos acompanhando a nossa equipe do Sindiprestem. Essa é uma iniciativa do sindicato por entender que esse tema aqui é de suma importância para todos nós. E escolhemos a questão da Covid, sob o ponto de vista da doença ocupacional, e discutir a Covid sob o ponto de vista da doença ocupacional, porque realmente é um tema que está preocupando a todos, não só o sindicato, mas com certeza, daqui por diante, nós vamos ter cada vez mais que nos preocuparmos com essa questão da Covid. E o tema escolhido, então, como dito aqui já, é Covid-19, doença ocupacional. A primeira indagação que a primeira observação, na verdade, que nós fazemos, e aqui indo já para o nosso slide, aliás, o material aqui apresentado vai ser disponibilizado para todos vocês. No final da minha apresentação, nós vamos estar aqui cedendo para vocês todo o conteúdo desse material, desses slides. Então, uma outra coisa que eu gostaria de colocar para vocês também é com relação à dinâmica dos trabalhos. Eu vou falar e fazer a exposição do tema, e depois, assim que eu terminar, vocês podem encaminhar pelo nosso chat as perguntas, e nós vamos respondendo. Bom, a questão da Covid, sob o ponto de vista da doença ocupacional. A primeira informação importante aqui a respeito dessa questão da Covid. É uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, que foi em 29 de abril de 2020, que suspendeu o STF, em 29 de abril de 2020, o que ele fez? Ele suspendeu a eficácia do artigo 29 da MP 927. Então, o que está escrito nesta medida provisória 927? Estava escrito o seguinte, neste artigo 29, estava escrito mais ou menos assim: a Covid não é uma doença ocupacional, não sendo uma doença ocupacional, não pode ser caracterizada como acidente de trabalho. Isto era o que estava dito genericamente neste artigo 29 da MP 927. E estava escrito também o seguinte, olha, não é, a regra geral é o quê? Não, ela não pode ser considerada doença ocupacional, portanto, acidente de trabalho, a não ser que esteja estabelecido o nexo de causalidade, ou seja, a não ser que o trabalhador demonstre, através do nexo causal, que é isso? É a relação entre a Covid e a Covid sendo adquirida no trabalho, por conta do exercício do trabalho. Então, o que o Supremo Tribunal fez? Ele colocou uma regra geral dizendo o seguinte, a Covid não é doença ocupacional, salvo em se comprovando o tal do nexo causal. Bom, este artigo foi anulado, foi suspenso pelo STF, num voto do ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Qual que é o motivo? Como o artigo 29, ele deixava de uma maneira genérica a presunção de que a Covid não seria uma doença ocupacional, consequentemente doença do trabalho, o que o Alexandre de Moraes, o ministro, argumentou? Olha, você não pode ter uma presunção absoluta que a Covid não é uma doença ocupacional, porque e aqueles trabalhadores, aqueles profissionais, médicos, enfermeiros, aqueles que recolhem lixo hospitalares, e esse povo que trabalha diretamente no ambiente onde estão expostos à Covid. Neste caso, você presume, se por acaso eles vierem adquirir a Covid, você presume, sim, que é uma doença ocupacional, que seria uma doença do trabalho. Então, por conta deste argumento do Alexandre de Moraes, o que o Supremo Tribunal, através do seu pleno, fez?
Pleno é o julgamento, é a decisão de todos os ministros juntos, os 11 ministros. O que o Pleno fez? Falou, não, realmente, não dá para você não presumir que a Covid não é doença ocupacional, porque esses trabalhadores estariam desprotegidos. Esses aqui, especificamente, que trabalham diretamente com a Covid, médicos, enfermeiros, a turma que recolhe lixo hospitalar, dentre outros. Então, o que aconteceu? O STF, o que ele fez? Anulou esse artigo 29 da MP 927. Quais foram as consequências, então, desta anulação desse artigo 29? E aqui nós precisamos prestar muita atenção, porque por conta dessa decisão do STF, houve uma grande convulsão no mundo jurídico e alguns tiraram algumas conclusões equivocadas sobre a decisão do STF. Quais foram as consequências da decisão do STF? Primeiro, o que o STF fez quando ele anulou esse artigo 29 é que ele não quis deixar uma presunção absoluta de que a Covid não é uma doença ocupacional. Ou seja, com isso, o que o STF fez? Olha, não vai ter mais o artigo 29, mas nós vamos manter aquelas regras que estão lá na lei da Previdência, que cuida especificamente desta questão de acidente de trabalho e de doença ocupacional. Que lei que é essa? É a Lei 8.213 de 91, que dispõe sobre os planos de benefício da Previdência Social. Nesta lei, você tem as regras onde são estabelecidas, onde são estabelecidos os critérios para identificar a doença ocupacional, consequentemente, o acidente de trabalho. Doença ocupacional é sinônimo de acidente de trabalho. Então, essas regras estão todas aonde? Na Lei Previdenciária 8.213 de 1991. Bom, e o que é esta lei? O que esta lei, nos seus artigos, diz, resumidamente, sobre essa questão da Covid enquanto doença ocupacional? Primeira coisa que a lei diz, o tal do nexo causal não caiu, ou seja, não desapareceu. Nexo causal significa o quê? O trabalhador que entender que ele adquiriu a Covid no trabalho, ele vai ter que provar isso, ele vai ter que fazer essa prova, ele vai ter que demonstrar que a Covid foi adquirida no trabalho. Então, aí nós começamos a entender, a partir de agora, como é que esta lei, que é a lei que está em vigência, ela estabelece os critérios para identificar a doença ocupacional. Então, a primeira regra dessa lei é o seguinte, o nexo causal permanece, o trabalhador tem que provar, demonstrar que ele adquiriu a Covid no exercício do trabalho, caso ele queira demonstrar que se trata de um acidente de trabalho. E o que diz o artigo 20 dessa 8.213 com relação a este tema em especial que nós estamos tratando aqui? E o que diz o artigo 20 no que se refere ao acidente de trabalho, portanto? Vamos lá, vamos ler aqui o artigo 20. O artigo 20 diz o seguinte, consideram-se acidente de trabalho, nos termos do artigo anterior, que seria o 19, as seguintes entidades mórbidas. Então, vem aqui. Vem o artigo 20 e vai identificar primeiro, na hora que ele vai tratar de acidente, o que é uma doença profissional. Então, nós vamos entender aqui a nomenclatura, o que é doença profissional, para a gente poder entender para onde que a gente vai caminhar na hora que nós chegarmos no conceito de acidente do trabalho. O que diz lá no artigo 20, inciso 1º, da 8.213? Diz o seguinte, doença profissional, assim entendida, estou lendo aqui o artigo, a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Então, olhem só, primeira informação importante aqui. A doença profissional dentro desse artigo 20, inciso 1º, ela vai estar relacionada com o exercício peculiar do trabalho a uma determinada atividade, ou seja, a doença profissional não é qualquer doença, não é qualquer doença que eu tenho, eu vou poder alegar que a doença é profissional, não. Tem que estar necessariamente essa doença profissional relacionada ao exercício do trabalho peculiar a determinada atividade. E, além disso, precisa também essa doença profissional
para se caracterizar como uma doença profissional, está dentro de uma lista elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência, antigo Ministério do Trabalho, hoje Ministério da Economia, que define quais são as doenças profissionais. Bom, este, então, é o inciso número 1 deste artigo 20. Notem que nós estamos aqui caminhando para o raciocínio para poder entender o que é acidente de trabalho e como é que a Covid se encaixa no acidente de trabalho. Aí, o que diz o inciso 2º do artigo 20 da Lei 8.213, que vai tratar da doença do acidente de trabalho? Diz o seguinte: doença do trabalho, então, veja, não é mais doença profissional, ou seja, relacionada a uma profissão. O inciso 2 diz: doença do trabalho, assim entendida, adquirida e desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso 1. Então, vejam, o inciso 2 dessa Lei 8.213, quando ela vem já falar agora de doença do trabalho, aquela que se equipara ao acidente de trabalho, que é a tal da doença ocupacional, ela vem dizer o seguinte: só é doença do trabalho, eu vou ler de novo o artigo de um outro jeito, aquela que é entendida, que é desencadeada, olha só o que diz o inciso 2, em função de condições especiais. Então, primeira regrinha, condições especiais em que o trabalho for realizado e também com ele se relacione diretamente. Então, veja, doença do trabalho também, e para ser caracterizada como acidente de trabalho, deve estar relacionada com condições especiais com que o trabalho é executado e se relacione, e que essa doença se relacione diretamente com o tipo de trabalho que é feito. Então, veja que nós começamos a entender aqui a lógica dessa Lei 8.213, mostrando que se o trabalhador quiser comprovar que ele adquiriu a Covid, e isso é uma doença do trabalho, e acidente de trabalho, por exemplo, vai ter que relacionar a Covid com essa função especial que o trabalho é realizada, se relacionando diretamente a Covid com o trabalho realizado, e tem que ser desencadeado exatamente por esse motivo. Eu tenho uma condição muito especial, um trabalho muito peculiar, está relacionado à minha atividade laborativa com a Covid que eu adquiri lá na frente. Então, aí eu posso alegar que é a doença do trabalho. Então, veja que o inciso 2 dessa Lei 8.213, ela vai detalhando, vai afunilando e chega nesse contexto de doença do trabalho. Bom, dito isso, agora nós já entendemos qual que é o critério que a lei usa para poder identificar a doença do trabalho. Vem o parágrafo 1º, neste artigo 20 dessa mesma lei, dizer o seguinte: olha a excludente. Não são consideradas como doença do trabalho. Então, vem aqui, olha, não são consideradas como doença do trabalho. O parágrafo primeiro vem dizer o seguinte: olha, eu vou dizer agora o que não é doença do trabalho. Aí vem aqui a letrinha D desse parágrafo primeiro. Eu vou ler para vocês. Não são consideradas como doença do trabalho a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Então, olha, eu não costumo ler muito artigo-lei, mas esse precisa ler, eu estou tentando resumir para vocês de um jeito bem didático para a gente poder entender esse conceito. Não são consideradas, portanto, a doença do trabalho, de acordo com esse parágrafo primeiro, as doenças endêmicas, nós vamos verificar o que é uma doença endêmica aqui mais à frente, adquirida por segurado habitante de uma região, ou seja, doença endêmica deve estar dentro de uma região determinada, a não ser, não é doença do trabalho, essa doença endêmica de uma determinada região, a não ser se você comprove que ela é resultante de uma exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Ou seja, a não ser que você demonstre, a não ser que o trabalhador demonstre que por conta da natureza do trabalho, eu fiquei muito exposto àquele trabalho específico, aí eu posso tentar mostrar que a Covid é a doença do trabalho. Caso contrário, se não conseguir fazer essa relação, essa doença endêmica não pode ser considerada doença do trabalho. Bom, dito isto,
Então, doença do trabalho e consequentemente, acidente de trabalho. Dito isso, nós podemos chegar à seguinte conclusão. Quais são os requisitos para que a COVID seja entendida como doença do trabalho e acidente de trabalho? Ela é solta, assim, no mundo jurídico? Não. Os requisitos são esses que estão aqui na lei. Primeiro, deve-se comprovar, o trabalhador, o empregado tem que demonstrar o nexo causal, ou seja, provar que a COVID, que ele adquiriu, ele está com a COVID, foi exatamente por conta da natureza do trabalho específico a determinadas atividades. Significa o quê? Significa que são quaisquer atividades? Não. Por exemplo, então, de acordo com o que está na lei aqui, a gente poderia concluir assim, então quer dizer que eu trabalho numa loja de roupa, adquiri COVID, e eu vou dizer que é doença ocupacional, que é a doença do trabalho, que é acidente de trabalho. Posso fazer isso? A lei 8.203 diz o seguinte, assim, olha, não, por quê? Porque para o juiz entender que é doença do trabalho, teria que ter uma relação direta com o tipo de trabalho que você está desenvolvendo, vender roupa, estou colocando esse exemplo aqui, só coloco esse exemplo. Vender roupa não é uma natureza que te expõe, não é um trabalho que naturalmente te expõe ao COVID, primeiro. Não existe nenhuma relação direta entre a tua atividade laborativa e exposição maior a COVID. Segundo, essa relação direta desse nexo não vai ser conseguido, você não vai conseguir demonstrar. E terceiro, o trabalho não desencadeou, o tipo do trabalho naturalmente não desencadeou uma doença do COVID, como poderia presumir, por exemplo, para médico, enfermeiro e catador de lixo hospitalar. Aí sim você poderia presumir uma doença ocupacional. Fora esses casos, o que a lei previdenciária diz é isso, que você tem que provar esse nexo causal, mas só para determinados tipos de atividades laborativas. Então, quais são os requisitos, de acordo com o inciso 2º lá do artigo 20, necessários para um trabalhador que está com o COVID conseguir, na frente do juiz, conseguir alegar a comprovação de que a COVID é a doença do trabalho, acidente de trabalho. Primeiro, ele precisa demonstrar que o trabalho dele tem relação direta com uma potencial exposição à COVID, ou seja, só naqueles casos que o sujeito estaria dentro do hospital, como enfermeiro, médico. E também, em segundo lugar, que essa exposição natural ao vírus presumidamente fez com que esse trabalhador adoecesse. Fora esses casos, fica muito difícil se estabelecer o nexo causal e fica muito difícil do trabalhador argumentar, ainda que ele esteja com a COVID, que ele adquiriu no trabalho. Até porque existe uma outra variável aqui que não é a jurídica, mas é de cunho médico, na área de saúde e segurança do trabalho. O que é isso? A COVID ela é uma doença altamente contagiosa. Só que, ainda que ela seja altamente contagiosa, ninguém sabe. A coisa mais difícil é você estabelecer qual foi o momento que você pegou a COVID, ou aonde que você pegou a COVID. E qual é o impacto que isso tem do ponto de vista das relações de trabalho? É que, se um trabalhador está com a COVID, ele pode ter adquirido, por exemplo, essa COVID em casa. A família dele não toma as devidas providências com relação à quarentena. Ninguém faz isolamento. Ele adquiriu em casa, só que ele foi trabalhar. Como é que ele pode alegar? E como é que nós podemos presumir que essa COVID foi adquirida no trabalho, por conta do exercício do trabalho? A COVID, a sua doença, pode ter sido adquirida no ônibus. Como é que você pode alegar, presumir de que ela realmente está dentro da empresa? Como é que você pode presumir que ela foi adquirida na empresa? Então, o nexo causal aqui da COVID, enquanto doença ocupacional acidente de trabalho, é difícil de ser estabelecida, ainda que ela seja altamente contagiosa. E ainda que você pudesse estabelecer essa relação, o outro requisito do inciso 2 do artigo 20 é ela tem que constar de uma relação, de um anexo que está na Previdência como doença ocupacional. E esse anexo, essas doenças, esse elenco de doenças que são presumidamente
entendidas como doença ocupacional, elas estão dentro de um decreto, que é o decreto 3.048 de 99, onde estabelece uma lista taxativa de nexo profissional, estabelecendo quais são as doenças que presumivelmente podem ser entendidas como doenças do trabalho dentro dessa lista, que não consta a COVID. A COVID não está nessa lista. Então, ela está fora dessa lista e esse é um dos requisitos que a lei exige para se comprovar também que a COVID é uma doença do trabalho. Bom, dito isto, nós já entendemos bem qual que é a dificuldade de se provar nexo causal, nós já entendemos bem o que é a COVID, o que é a doença ocupacional, como é que se caracteriza a doença ocupacional e o acidente de trabalho. A gente está vendo que não é muito fácil o trabalhador fazer essa prova. Dito isso, uma segunda informação, que alguém pode perguntar, mas quem é que então identifica o nexo entre a enfermidade e o trabalho? Quem é que vai fazer quem é que vai dizer, no caso prático, se a COVID realmente qual é a relação entre a enfermidade, a COVID e o trabalho? Somente o perito da Previdência Social, mediante a identificação do nexo entre o trabalho e o gravame, o trabalho e a gravidade da doença. Quem vai fazer isso? Quem vai estabelecer, quem vai identificar o nexo causal e afirmar que a COVID, ela poderia, em tese, estar sendo caracterizada como uma doença profissional, uma doença ocupacional, uma doença ocupacional e acidente de trabalho, é o perito do INSS. Então, somente o perito da Previdência Social, que ele poderia fazer esse trabalho de identificar o nexo entre enfermidade e trabalho. Está dentro também daquele mesmo decreto, 3.048, de 99. Bom, dito, eu tentei aqui resumir muito rapidamente a questão toda, as questões jurídicas, olhando um pouco para a lei previdenciária, trabalhista, e agora nós vamos começar a sair um pouquinho da questão jurídica, que vocês viram que ela é bem complexa e bem delicada, do ponto de vista previdenciário, para entender algumas outras variáveis dessa doença. O que é por que eu estou colocando esse ponto aqui? Porque lá na lei previdenciária, ela fala de endemias, né? Então, nós precisamos entender o que é uma endemia para poder entender, inclusive, a questão do acidente de trabalho. Antes disso, é preciso entender o que é uma epidemia. Uma epidemia é aquela doença que vem se alastrando em várias regiões, numa região determinada, que pode ser no contexto estadual ou municipal. Então, uma epidemia, ela pode acontecer numa determinada região específica, pode ser dentro de uma cidade, no município ou dentro do estado. A pandemia, ela já ocorre numa região grande, pode se considerar no planeta todo. Uma pandemia, ela acontece em várias regiões do planeta, que é o caso da COVID. Então, nós temos a epidemia, nós temos a pandemia e nós temos a endemia também. O que é a endemia? A endemia é a doença que acontece com muita frequência num determinado local. A endemia, ela pode estar no contexto da epidemia ou pode estar no contexto da pandemia. No caso da COVID, é uma endemia que está no contexto da pandemia. Ou seja, ela está se tornando uma doença que acontece com uma certa frequência em várias regiões, vários locais, no planeta todo. Então, o que acontece? Ela é uma pandemia que vem acontecendo com frequência em vários locais simultaneamente e altamente contagiosa. É por conta deste contexto da pandemia, da endemia e do tipo de doença que a COVID em especial, voltada a essa questão do contágio, é por conta deste cenário que ela tem um grande impacto sobre as relações de trabalho. Por isso que, inclusive, nós estamos fazendo esse webinar hoje, porque nós sabemos que o conjunto desta obra toda tem um grande impacto nas relações de trabalho, na questão trabalhista, como vocês estão vendo, a ponto da lei previdenciária tratar dessa questão. Por quê? Porque o acidente de trabalho, nós vamos verificar agora, na hora que você caracteriza o acidente de trabalho, tem reflexos profundos sobre a empresa. Nós vamos verificar quais são esses reflexos aqui um pouquinho mais à frente. Bom,
O contexto da Covid, então, ela está, está no contexto da endemia, né? E ela é de alta transmissibilidade. Não há vacina ainda para esta doença. Então, vejam como é que ela está numa condição atípica. As outras doenças endêmicas, varíola, que estão por aí e que nunca vão deixar de existir, você tem a vacina, só que as outras doenças que são altamente contagiosas e perigosas, o ser humano já conseguiu a vacina. Como a Covid ainda nós não conseguimos a vacina, nós não temos a vacina, é por isso que ela se torna particularmente devastadora do ponto de vista trabalhista. E aqui, eu estou pensando aqui nessa situação, é tão devastadora que vocês reparem que a Covid paralisou o mundo, né? Ela paralisou as relações de trabalho. Por quê? Porque ela atingiu em cheio o quê? A questão trabalhista. Todas as empresas fecharam as portas, todas as empresas pararam suas atividades. Por quê? Por conta da Covid. Ela tem um impacto sobre as relações de trabalho monumental, como nós estamos vendo e estamos vivendo, vocês todos já sabem. Bom, então, a pergunta que se faz diante de todo esse quadro colocado aqui, a Covid, então, ela pode ser considerada como doença do trabalho? Acidente de trabalho como regra? Como regra, não. Mas como exceção, sim. A exceção é o seguinte, como regra, ela não pode ser considerada como doença do trabalho, a não ser que você caia na exceção. Pode ser, caso se a Covid for resultante da exposição ou contato direto e determinado do trabalhador com este vírus, somente para esses casos dessas atividades laborativas especiais. Médico, enfermeiro, quem recolhe lixo hospitalar, para esses casos, presumidamente. Voltamos, então, àquela decisão do STF. É por isso que o STF anulou aquele artigo 29. Ele quis deixar exatamente essa regra. Olha, não vamos deixar como está no artigo 29, dizendo que a Covid não é uma doença ocupacional. Ela pode vir a ser, sim, uma doença ocupacional para aqueles casos específicos, daquelas atividades laborativas específicas. Tá? Então, avançando um pouquinho mais agora, uma outra informação importante é com relação ao nexo causal. Diante deste quadro, quais são as cautelas que os empregadores e trabalhadores devem tomar com relação a essa questão da Covid? Primeira coisa, qual que é a incumbência do trabalhador quando ele se vê com a Covid grave? Ele vai tentar provar o nexo causal, ele vai tentar provar a existência da Covid adquirida por conta da sua atividade laborativa. Vocês já viram aqui como que isso é difícil, dá para fazer isso, mas desde que seja em situações muito peculiares. Mas ele vai ter que fazer prova robusta do nexo causal. Quem é o trabalhador? E qual que é a incumbência do empregador, pelo lado do empregador? É desconstruir esse nexo. E aí, desconstruir o nexo causal em que sentido? É deixar claro de que ele, empregador, tomou todas as providências para que a Covid não fosse disseminada na sua empresa. Ou pelo menos, que ele tomou todas as providências para evitar que a Covid fosse disseminada na empresa. Então, atenção e muito cuidado, e vamos agora para algumas situações muito específicas das empresas. Os empregadores precisam tomar muito cuidado na prevenção. Prevenção é a palavra, prevenção. Por quê? Eu repito isso várias vezes. Porque é a prevenção da Covid que vai fazer com que o empregador consiga, na medida do possível, fazer a sua prova para demonstrar lá na frente do juiz que ele, empregador, tomou todas as medidas possíveis e imagináveis para poder evitar a Covid. Se o empregador, a empresa, não fizer isso e for negligente e for omisso com relação às prevenções todas, tomem cuidado, porque aquilo que não é doença ocupacional pode vir a ser. É esse que é o perigo. E nós vamos dizer como é que isso se transforma numa coisa ruim lá na frente, aqui na frente. Eu vou repetir, se os empregadores e as empresas não começarem a tomar muito cuidado com os protocolos de segurança, com as medidas de prevenção, para evitar a disseminação da Covid, se a empresa for omissa, se a empresa for negligente, o empregador pode sofrer uma ação lá na frente, aonde a Covid, que não era doença ocupacional, pode se transformar numa doença ocupacional. Ah, mas pode acontecer isso? Pode.
É por isso que nós estamos insistindo na questão da prevenção. O Sindiprestem tem, nesse aspecto, nós fizemos uma cartilha, depois nós vamos passar aqui o e-mail do nosso jurídico, e a doutora Joelma também vai estar à disposição de todos para poder tirar as dúvidas com relação a essa cartilha também. Nós fizemos já uma cartilha exatamente nesse contexto, na prevenção, e na direção da prevenção, para mostrar que a melhor maneira de se prevenir a COVID é você fornecer os equipamentos e tomar todas as atitudes todas as atitudes imagináveis e possíveis para que a empresa evite realmente que a COVID seja disseminada no seu ambiente. Então, tudo isso nós estamos aqui dizendo, mais uma vez, e vou reforçar a ideia da prevenção. Por que nós estamos dizendo isso? Qual que é o mantra aqui das empresas? E a dica que fica para vocês, empresários e empresas: previnam, previnam, previnam. Protocolo de segurança estadual, municipal, Cobas já tem, aqui no nosso caso, aqui na cidade de São Paulo, nós já temos um protocolo de segurança, existem as cartilhas, existem outros protocolos de segurança. Todo mundo tem que tomar muito cuidado com a prevenção, para que não seja estabelecido um nexo causal desfavorável à empresa. Então, a missão das empresas a partir de agora, cada vez mais, é caprichar onde? Na prevenção. Prevenção, prevenção e prevenção. Para ter o quê? Segurança jurídica. Prevenção naquilo que se refere à saúde e segurança do trabalhador significa segurança jurídica no campo trabalhista e previdenciário. Então, esta é a primeira dica que nós fazemos aqui, é que as empresas olhem com muito carinho o seu ponto de vista, seus aspectos de prevenção. E aqui, a Organização Mundial de Saúde já veio com muitas regras. Os protocolos de segurança já vieram com muitas regras. Quais são as medidas? Vocês já sabem. Estabelecer horários alternativos, jornadas escalonadas, uma jornada um horário um pouco de entrada um pouco mais tarde, sair um pouco mais cedo, fazer micro jornadas dentro de uma jornada mãe, estabelecer 1,5 m, 2 metros de distância entre as mesas dentro do ambiente de trabalho, não deixar usar aqueles bebedouros coletivos que encostam a boca, copos descartáveis, álcool, máscara, tudo isso no contexto das relações de trabalho é muito importante. Essas medidas são muito importantes que sejam tomadas para que as empresas caprichem aonde? Na prevenção e fiquem com prova robusta e consigam comprovar lá na frente, se por acaso elas sofrerem alguma ação judicial, que elas tomaram todas as medidas para se evitar a COVID. Então, reforçamos aqui a questão da prevenção, Então, isso daqui é muito importante. Bom, aqui, eu já estou indo aqui são agora 14h34, já estou finalizando, e vou só colocar aqui para vocês aquilo que é uma informação para reforçar tudo aquilo que já foi dito com relação à comprovação do nexo causal. Vocês já sabem aqui, então, que com o nexo causal, caso a empresa negligencie, inclusive, caso ela não tome todas as medidas necessárias para você evitar a COVID, pode ser que lá na frente ela sofra algum tipo de ação grave, do ponto de vista previdenciário. Então, nós temos que olhar muito para a questão da comprovação do nexo causal, ficar longe dele por parte dos empregadores. Quando a COVID é caracterizado como acidente de trabalho, o trabalhador passa a ter o auxílio-doença acidentário. O que significa isso? Com o auxílio-doença acidentário, o trabalhador ele vai ter garantia de emprego de 12 meses, ele vai ter o seu afastamento a partir do 15º dia, pago tem estabilidade de 12 meses. Então, isso entra no acidente de trabalho, Código B91 da Previdência, que vem conceder a esse trabalhador o auxílio acidentário, o auxílio-doença acidentário. No caso da não comprovação do nexo causal e o trabalhador não conseguir demonstrar que se trata de doença ocupacional, acidente de trabalho, o trabalhador vai ter uma doença do trabalho comum, então que se trata, não é doença, não é acidente de trabalho, não é doença ocupacional. A doença do trabalho comum está dentro do Código B31 da Previdência Social. Ele recebe, então, nesse caso, o auxílio-doença comum.
Então, são aquelas doenças que são adquiridas não pelo exercício do trabalho, doença comum na atividade laborativa, são doenças que decorrem de outros fatores, mas não relacionados diretamente com a sua atividade laborativa. Aí cai num outro código da Previdência, que é o código B31, e esse trabalhador ele pode ser afastado, vai receber auxílio doença comum, mas não tem direito aos 12 meses de estabilidade. Então, essas que são as diferenças básicas entre o acidente de trabalho e a doença comum. Bom, para finalizar, eu gostaria aqui de deixar reforçado aqui as nossas últimas considerações com relação às medidas de prevenção. Dentre as medidas de prevenção, uma em particular eu gostaria de deixar aqui para vocês como sugestão. Façam um termo de declaração, onde o trabalhador ele faz de próprio punho, ou então responde um questionário dizendo especificamente assim, olha, as perguntas que o empregador deve fazer nessa autodeclaração são mais ou menos não são exatamente essas, mas eu vou dar alguns exemplos. Você, trabalhador, teve contato com alguém que teve Covid na sua casa? Não, não tive. Você, trabalhador, você está sentindo febre, está com alguma doença, está com algum sintoma da Covid? Não, não estou. Você, trabalhador, está sentindo alguma indisposição nesses últimos tempos? Conhece ou teve contato com alguém, não só fora da sua casa, mas alguém do seu relacionamento que teve Covid? Esse documento, essa autodeclaração é importante porque demonstra que a empresa, primeiro, está preocupada com a saúde do seu trabalhador, que é a mais importante, e segundo, faz prova a favor da empresa, porque ela vai mostrar para o juiz, se por acaso lá na frente tiver uma discussão judicial, de que ela está fazendo a sua lição de casa, está comprovando que está preocupada com a questão da prevenção da Covid com relação ao seu trabalhador. E muito importante aqui, gente, é vocês terem em mente, essa autodeclaração não é só você apresentar para o trabalhador responder uma vez, não. Constantemente é importante vocês darem essa autodeclaração para o trabalhador ir trazendo essas informações para dentro da empresa e a empresa poder fazer um monitoramento da saúde do trabalhador. Esta que é a principal arma, em termos de segurança jurídica, para a empresa se garantir lá na frente e não ter um problema judicial grande, até porque ela vai demonstrar que ela vem ao longo do tempo preocupada com a saúde do trabalhador e fazendo prova a favor da empresa e, ao mesmo tempo, tentando identificar previamente se o trabalhador está doente para poder coibir a doença, porque ela não quer que seu trabalhador adoeça logicamente. Então, isso é muito importante, esse documento da autodeclaração, e nós podemos depois, quem quiser aqui, pode até depois entrar em contato com a doutora Joelma, lá no sindicato. Nós podemos, eu vou pegar aqui o e-mail dela aqui, vocês podem entrar em contato com ela, porque nós podemos fornecer para vocês, já peguei e-mail aqui, um modelinho de um termo de autodeclaração, onde você tem essas perguntas que o trabalhador pode responder. É um documento muito importante em termos de prevenção e de segurança jurídica no campo do trabalho. Por que eu estou dizendo aqui? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos um problema de ordem prático aqui. A pergunta que se faz mas a empresa pode pedir o exame prévio de Covid para o seu empregado? O exame mesmo, testar o empregado para poder previamente, para poder ter uma garantia de que ele não está com a Covid? Ela pode fazer isso? Não. Tem uma portaria, que é a 356 do Ministério da Saúde, que proíbe que as empresas peçam previamente o exame de Covid, ou qualquer outro tipo de exame. Agora, quando que ela pode pedir o exame de Covid? Quando o médico pedir. Quando o médico solicitar para a empresa, olha, peça, porque ele desconfia que o trabalhador tem algum dos sintomas. Aí ela pode pedir. Caso contrário, ela não pode submeter seus empregados previamente a exame de Covid. Ou seja, na prática, pode acontecer o seguinte, eu quero que você faça, empregador, quero que você faça um exame de Covid. Ele pode virar para você e falar assim, o empregado pode falar, não quero fazer. E você pode obrigar o empregado a fazer exame? Não. A portaria 356 impede. Por isso que a gente está sugerindo aqui o termo de autodeclaração. Porque o termo de autodeclaração, ele não substitui, mas ele é um outro instrumento jurídico, um documento jurídico que ajuda muito as empresas a fazerem esse monitoramento da saúde do trabalhador sem fazer o teste, previamente. A não ser que o médico peça. Aí vocês podem fazer o teste nos seus empregados. Então, nós estamos dando essa dica, essa sugestão para vocês aqui,
como um instrumento, o termo de autodeclaração como um instrumento de segurança jurídica para prevenção e monitoramento da Covid dentro das empresas. E, por fim, nós não podemos deixar aqui de falar também, lembra que eu falei para vocês aqui que a Covid poderia, não é doença ocupacional, mas poderia se transformar numa doença ocupacional, quando? Em que situações? Quando o Ministério Público do Trabalho, por exemplo, identificar que um trabalhador se infectou, mas teve o outro lado dele que se infectou também, 3, 4, 5. Se você tiver 5, 6 trabalhadores que se infectaram com a Covid, eles estão no mesmo lugar, no mesmo ambiente, trabalhando juntos, um juiz do trabalho pode presumir, sim, que se trata de doença ocupacional. Ainda que a lei diga que não, mas pode haver uma presunção, principalmente se a empresa não tomou as devidas cautelas para poder evitar a Covid. Lembra que eu falei aqui? Negligência e omissão. Então, gente, precisamos tomar o quê? Cuidado com o quê? Com as ações coletivas, ações civis públicas, e não se esqueçam que nessas ações coletivas tem o dano moral coletivo. De repente pode vir uma ação civil pública dessa com um pedido de 1 milhão de dano moral coletivo, porque determinados trabalhadores foram submetidos à Covid porque uma empresa determinada não tomou todas as medidas, as cautelas necessárias para poder se evitar a Covid. E contaminou 8, 15, 20. Por que não presumir isso numa ação coletiva? Vocês acham difícil haver uma presunção de que, nesse caso, a Covid é doença ocupacional? Não seria difícil, não. Portanto, nós alertamos para a questão das ações civis públicas, para o direito coletivo do trabalho. É por isso que a gente, mais uma vez, reforça a questão da prevenção individual, prevenção de todo mundo, protocolos de segurança, todo mundo olhando para as prevenções. Porque, caso as empresas não se comprometam com a prevenção, aquilo que não é um problema pode virar um problema gigante. E vocês sabem que, se tem uma coisa pior do que o passivo trabalhista, é o passivo previdenciário. O passivo previdenciário é devastador, é muito mais caro e muito mais sério e pesado para a empresa do que o passivo trabalhista. Portanto, fica aqui nosso alerta com relação à prevenção. Mais do que nunca, daqui por diante, até que surja uma vacina, nós precisamos nos preocupar com a questão da prevenção da Covid no ambiente do trabalho. Por tudo aquilo que foi dito aqui. Eu tentei, ao longo desses 45 minutos aqui, resumir para vocês uma legislação bem complexa, robusta, previdenciária e trabalhista, para passar para vocês aqui essa informação importante sobre os aspectos preventivos da Covid. Então, eu vou agora encerrar, porque nós temos ainda uns 15 minutinhos de perguntas, que nós vamos disponibilizar para vocês aqui, esse tempo, para vocês fazerem as perguntas. E encerrar aqui, estou lendo a minha colinha, encerrar a nossa apresentação, agradecendo aqui a todos os associados do Sindiprestem pela presença, colocar aqui o sindicato à disposição de todos aqui. Venham para o Sindiprestem, fiquem perto do sindicato. Só para terminar aqui, deixar uma última mensagem aqui. Pacificação social e segurança jurídica, ela acontece quando você tem uma boa negociação coletiva, quando você tem uma boa relação coletiva de trabalho. Isso só é possível quando você tem bons sindicatos funcionando. E o Sindiprestem é um desses sindicatos. É um dos sindicatos que pode oferecer uma prestação de serviço robusta, poderosa, com muita segurança jurídica para os seus associados, que é o que a gente tem feito até agora, até hoje. E tem, modéstia à parte, surtido bons resultados. Esta que tem sido a preocupação do Vander Morales, o presidente do nosso sindicato, do Sindiprestem, é exatamente passar para os seus associados o viés preventivo. É muito melhor prevenir do que indenizar. O Vander sempre diz isso para a gente. Custa muito mais barato prevenir do que indenizar. Custa muito mais barato você investir em prevenção do que você investir em ação. Então, a preocupação do Sindiprestem é essa, por isso nós estamos fazendo o nosso webinário, por isso nós estamos tratando da Covid e passando essas informações para vocês. E, para quem quiser tirar as dúvidas e tiver mais dúvidas ou quiser outras informações sobre o trabalho que o Sindiprestem vem realizando, aliás, com relação à cartilha também, acesse o e-mail da doutora Joelma Dantas, que é, colocar só aqui, falar certinho o e-mail,
o e-mail dela, jurídico@sindeprestem.com.br. Vou repetir, jurídico@sindeprestem.com.br. A Joelma está sempre à disposição, o nosso jurídico está sempre à disposição dos associados, e esperamos que vocês nos acionem. Eu encerro, então, aqui essa exposição, ficando à disposição aqui de todos vocês para perguntas, e agora eu vou voltar aqui a palavra para o Tomás. Eu não sei se você vai querer agora passar para mim aqui, Tomás, pelo chat, as perguntas, se tiver, e eu me coloco nesses 15 minutos, 10 minutos finais aqui, à disposição para respondê-las. Vamos ver aqui. Eu tenho aqui... Estou olhando aqui o chat. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta aqui que já posso respondendo lendo. Você consegue colocar aqui mais alguma pergunta? Tomás, não sei se tem. Tem uma pergunta aqui. Gabriela, Cristina, qual a ação que a empresa precisa ter para aqueles empregados que não obedecem regras quanto ao uso de máscara, uso de álcool em gel, principalmente aqueles que ficam em alojamentos? Olha, Gabriela, eu tenho uma posição aqui muito específica com relação a esse tema aqui. Eu entendo que eu vou dar uma opinião muito particular minha aqui. Apesar tecnicamente não ser considerado assim, eu entendo que o EPI, eu entendo que máscara, álcool gel, devem ser tratados como se fossem EPIs mesmo, ainda que tecnicamente não sejam considerados EPIs, e você tem uma portaria recente do Ministério do Trabalho dizendo que não é EPI. Mas eu entendo que tem que ser considerado como se fosse EPI. E mais do que isso são regras que devem ser obedecidas para garantir a saúde dos trabalhadores. Nós temos a questão do isolamento, nós temos a questão da quarentena. Então é o seguinte, a norma tem que ser mais ou menos assim. Previamente se estabelece um manual de instrução, onde todo mundo adere, protocolos de segurança, expõe para os trabalhadores toda a preocupação que a Covid traz, isso já é público e notório, e essas regras têm que ser obedecidas pelos seus empregados. Todos os trabalhadores precisam estar submetidos a essas regras. E aqueles que sabem das regras previamente, já sabem como é que tem que funcionar. Isso é norma de ordem pública, saúde e segurança do trabalho. E esses trabalhadores não obedecerem essas regras, eu entendo que, inclusive, eles são passíveis de uma advertência. Por que não? E tem que haver esta ordem aqui, viu, Gabriela? E pode haver esse uso que se chama, eu não gosto de falar esse nome porque ele é feio, o tal do direito potestativo do empregador. O empregador, ele pode dirigir o trabalho do empregado e deve proteger a saúde e segurança individual e coletivamente. Essas regras são pré-estabelecidas. Isso aqui é fato público e notório. Nós estamos debaixo de uma calamidade pública. Como que o trabalhador ele vai se negar a não usar os equipamentos de proteção dele, da saúde individual e coletiva? Então, Gabriela, eu entendo que isso deve ser exigente dos empregados. Mas veja, duramente não é com abuso, é dentro do contexto da saúde e da proteção dos trabalhadores. Então, Gabriela, regras pré-estabelecidas, todo mundo assina, todo mundo olha. Outra coisa, faz um questionário para saber se entendeu tudo direitinho, quais são as regras. Não entendeu, faz o questionário de novo, princípio da autonomia da vontade do trabalhador respeitado. Faça as regras direitinho pré-estabelecidas, submeta os trabalhadores e cobrem duramente a obediência dessas regras. Por um motivo muito simples, né, Gabriela? A gente sabe que pode acontecer. Um trabalhador que não obedece às normas de segurança, não usa máscara, e o outro usa. Você desprotege o colega do lado que está olhando para esse sujeito como? Quer dizer que eu uso, ele não. Ele pode ou não. Então, vale para todo mundo. Cobra todo mundo e pode dar advertência, e pode dar punição, pode dar suspensão, caso não obedeçam as regras que são impostas pelo empregador para proteger individualmente e coletivamente a saúde dos trabalhadores. Certo? E deixa eu ver mais, tem alguma pergunta aqui. Sérgio, como é que fica a situação para a empresa empregado? Sérgio, boa pergunta aqui, que adquire a Covid em home office. Olha,
A questão do home office é o seguinte, o empregador, alguém pode alegar assim, mas ele está em home office, eu não tenho nada a ver com isso, porque eu não tenho como fazer o controle do home office. Olha, é o seguinte, a lei da reforma trabalhista, ela já dizia o seguinte, lá em 2000, eu já estou em 1900, 2017, novembro de 2017, o que ela dizia, a lei da reforma trabalhista? Ela já previa o home office. E o que ela dizia? Ela dizia o seguinte, que o home office tem que ser obedecido às normas de ergonomia. Então, veja, você tem uma lei em 2017 dizendo que tem que ser obedecido todas as normas de ergonomia. Por que você não vai entender que também a ergonomia está no contexto também? Não, a ergonomia, logicamente, nós sabemos que é uma situação específica, mas ele está também vinculado ao empregador. Esse empregado está vinculado ao empregador. A lei de 2017 manda o empregador ir lá na casa do empregado para saber se estão sendo cumpridas as normas de ergonomia. O empregador não vai ter como controlar o ambiente de trabalho do home office. Só que, aqui eu entendo, Sérgio, que deve haver sim o cuidado, ainda que não seja de responsabilidade do empregador diretamente a questão do ambiente de trabalho lá na casa do empregado, mas a partir do momento que o empregado está trabalhando e vinculado a um determinado empregador, eu acredito que o empregador poderia fazer o seguinte, para controlar esse ambiente de trabalho que está longe da empresa dele. Manda a autodeclaração, pergunta para o trabalhador, inclusive, escuta, tem alguém na sua família que tem Covid, como é que está o seu ambiente na sua casa? Faz essas perguntas, para identificar, tentar tirar uma radiografia do ambiente que ele está, para fazer um pseudo-controle, ainda que não seja muito forte, mas um controle daquele ambiente que está fora do controle natural da empresa pelo fato do empregado não estar na empresa. Então, eu considero aqui, Sérgio, que ainda que o trabalhador esteja em home office, isso não seja responsabilidade dele realmente, por quê? Porque se o trabalhador pegar a Covid em casa, como eu coloquei aqui, vai ser difícil de provar o nexo causal. Ele vai dizer o seguinte, eu estou à disposição do empregador, porque eu tenho a carteira de trabalho aqui, ele me colocou em home office, estou com Covid. Tá, mas você adquiriu a Covid, mas ninguém cumpriu quarentena na sua casa. Então, Sérgio, não é por conta desse home office em termos de pandemia que eu estou dizendo isso, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, o home office é muito difícil se comprovar o nexo causal. Em home office é mais difícil ainda. Mas nem por isso, que é o que eu gostaria de deixar claro aqui, as empresas devem negligenciar com relação à sua preocupação, com relação à saúde e segurança do trabalhador que está em casa. Através do quê? Através do instrumento da autodeclaração. Então, eu recomendo que seja feito isto, Sérgio, para você poder até constituir prova, segurança jurídica e, mais do que isso, né, Sérgio? Verificar se o trabalhador está com a Covid e você poder prevenir isso daí antes que aconteça o pior. Então, eu recomendo essa de novo e eu volto àquele documento da autodeclaração. Bom, temos mais um tempinho ainda, deixa eu ver, Marcela Santos, boa tarde, caso o trabalhador aponte a autodeclaração que teve contato com alguém infectado, ainda assim, o empregado não é obrigado a fazer exame? Olha, eu sugiro assim, o trabalhador apontou que ele teve contato com alguém infectado, imediatamente, o que eu sugiro é que esse trabalhador passe pelo médico. Ou médico particular, ou médico da empresa, ou no médico no posto de saúde, mas eu entendo que passe pelo médico imediatamente com esta informação, viu, Marcela, que ele acabou dando na autodeclaração, e mande para o médico. E esse cara vai passar... Aí o médico vai dizer, olha, suspeita, ou presume, ou então, olha, está inconclusível, mas tem alguns sintomas da Covid. Pronto, Marcela, é o que você precisa para afastar, para não deixar mais trabalhar, com segurança jurídica, para preservar a saúde do trabalhador. Veja, nós não estamos falando de discriminação aqui, nós estamos falando de saúde do trabalhador, para ele ficar seguro, para ele poder se tratar, não contaminar a outros trabalhadores e conseguir sarar com segurança jurídica e com tranquilidade na sua empresa, na sua casa. Então, mais uma vez, eu declaro que eu estive em contato com alguém que teve Covid. O que você faz? Imediatamente, médico. O médico vai olhar, de repente o médico fala assim, não, ele teve contato, mas não tem sintoma nenhum. Olha, isso aqui teve contato, mas faz 4 dias atrás que ele teve contato. Inclusive, o tempo, Marcela, é importante nessa autodeclaração. O tempo.
você mensurar as informações com o tempo. Porque às vezes o cara fala, não, mas o meu contato foi há 8 dias atrás. Não, então não tem nada, porque em 5 dias os sintomas se manifestam. Então, essas medidas desse documento da autodeclaração são importantes. Outra pergunta aqui, Christian, qual é a recomendação com os nossos trabalhadores temporários, trabalhando nos tomadores de serviço, quanto à questão da prevenção? Christian, a mesma coisa, os trabalhadores temporários devem obedecer, tomador, temporário, empresa, todo mundo tem que obedecer protocolo de segurança, todo mundo tem que olhar para os seus protocolos de segurança. Um trabalhador temporário, eu tenho um trabalhador temporário numa empresa X, a empresa temporária vai ter o seu protocolo de segurança e a empresa tomadora também desse serviço. Então, todo mundo vai ter que ter debaixo dos protocolos, vai ter que observar esses protocolos de segurança. Agora, uma questão importante, e se o temporário demonstrar que ele teve a Covid? Eu tive a Covid, porque eu estou trabalhando numa empresa X, e eu sou temporário, e eu adquiri a Covid. Se não for nesses casos específicos, que o nexo causal vai ser difícil ser comprovado. Não importa que é temporário. O meu temporário está numa empresa X e ele ficou com a Covid. Tá, mas ele vai conseguir provar que ele teve a Covid, ele adquiriu a Covid por conta do trabalho? Lembra que eu coloquei aqui atrás? Do trabalho? Primeiro. Segundo, ele é enfermeiro, ele é médico, ele recolhe lixo hospitalar, ele está exposto por conta da natureza do seu trabalho ao Covid, de uma maneira mais intensa? Não. Então, ainda que seja temporário, ele vai ter dificuldade de provar o nexo causal. Mesmo assim, o que a gente recomenda é que todos sigam protocolo de segurança. A empresa de temporário tem que ter o protocolo dela. Quem contrata o temporário também, o contratante do temporário, também deve ter o protocolo dele. Todo mundo debaixo do protocolo. E outra coisa, o tomador de serviço do temporário deve tomar cuidado também, de preferência, ter a sua autodeclaração, realizar suas medidas preventivas para que proteja a saúde do temporário também. Não é porque é temporário que ele vai ter um tratamento diferenciado. Então, resumindo, todo mundo debaixo do mesmo protocolo de segurança. Certo? E eu vou responder mais essa, aí a gente já encerra. E deixa eu só colocar aqui, quem quiser depois, quem ficou sem as respostas, eu mande para o e-mail da doutora Joelma, eu já deixei aqui o e-mail do nosso jurídico do Sindiprest, nós vamos conseguir responder todas as perguntas e todas as perguntas que ficaram sem resposta aqui. E vocês mandando para o sindicato, com certeza nós vamos responder todas, tá? Só estou fazendo esse alerta porque não vai dar para responder para todo mundo aqui. Bom, deixa eu só ver aqui mais uma aqui, curtinha. Deixa eu ver aqui, Ana Cristina, qual é a responsabilidade da empresa no seu gestor perante o Ministério do Trabalho, nos casos da empresa não ter comprovação, eventualmente, vir a óbito de algum empregado? Olha, Ana Cristina, é uma das situações mais dramáticas essa. Você vem a óbito, o trabalhador vem a óbito, e você tem essa triste situação para gerenciar. De novo, Ana Cristina, ainda que exista o óbito, nós vamos ter que, de novo, mais uma vez, tratar do nexo causal. Uma coisa é você ter uma situação de óbito de um trabalhador específico que, infelizmente, veio a falecer por conta da Covid. Agora, outra coisa é você ter o falecimento desse trabalhador e esse faleceu, mas outros que estavam com ele ficaram doentes. Então, nesta hora, o Ministério do Trabalho pode vir e falar assim, olha, presume-se que é uma doença ocupacional, sim, porque, olha, aqui tem uma questão coletiva. Não só um faleceu, mas os outros que estavam do lado dele também ficaram doentes. Aí a responsabilidade é objetiva. Pode ser, inclusive, falar aqui de responsabilidade objetiva da empresa dentro da ação civil pública, dentro do direito coletivo do trabalho. Então, precisamos tomar muito cuidado, as empresas que tomem cuidado com as ações, com as questões individuais, porque uma contaminação individual pode se transformar numa contaminação sistêmica. E isso, dentro do direito coletivo do trabalho, explode a empresa, porque aí se torna um problema trabalhista e previdenciário, como foi colocado aqui. Então, precisamos ter muito cuidado, e mais uma vez, eu vou encerrar agora, desculpa aqui, eu
eu vou ter que parar a exposição. Eu só deixo como uma última mensagem aqui o mantra. O mantra em cima de uma única palavra: prevenção, prevenção, prevenção. Que a gente olhe para a prevenção, que vocês, empresários e empresas, tomem muito cuidado, não caiam na ladainha de que, então não é do ocupacional, está na lei. Não é a princípio, mas pode vir a ser, mas nós temos uma grande vulnerabilidade jurídica aqui nas ações coletivas. Então, prevenção, prevenção, prevenção. E a melhor maneira de vocês se prevenirem, sabe o quê? Fazendo o quê? Indo para o Sindiprestem para perguntar como tem que se prevenir. Nós estamos aqui para isso. Olhar para esse webinar, estar aqui com a gente, conosco aqui, para poder esclarecer essas dúvidas. Esse que é o papel do sindicato, e é isto que o Wander Morales sempre nos pede para que nós façamos para os nossos associados, e também para quem não é associado, que a gente passe maciçamente todas as informações possíveis para evitar os problemas trabalhistas, e agora os problemas da Covid. Então, eu encerro aqui a nossa participação, agradeço a atenção de todos, bastante gente, eu estou vendo aqui que está ainda com a gente aqui, preso aqui na nossa conversa, e vocês podem aguardar que o Sindiprestem aqui vai estar fazendo, o nosso objetivo é fazer um webinar por semana de outros temas trabalhistas e previdenciários para atender os nossos associados, e também, quem não é associado também, pode chegar junto, pode vir aqui para o sindicato, porque vocês vão ser muito bem atendidos e vocês vão adquirir aquilo que a gente vende com mais gosto e com mais profissionalismo, que é a segurança jurídica, dentre outros serviços que o sindicato oferece efetivamente. Muito obrigado, então, pela atenção de todos, agradeço a companhia e até o nosso próximo webinar. Até logo. Tchau, boa tarde. Até logo.